Amém. Amém. A paz já. Pode se sentar. Amém. É um grande privilégio poder estar aqui com vocês. E eu tenho certeza que o Senhor, da mesma forma que falou comigo, vai falar com vocês nessa noite. Amém? Hoje eu vou estar falando sobre um dos temas do nosso jejum, né? Os 7 primeiros dias de todos os meses, nós fazemos o jejum, temos o propósito, né? Cada dia tem um tema para nós estarmos jejuando. E nós estamos terminando o ano de Atos, né? A história aí da igreja primitiva, dos apóstolos. E esses últimos capítulos aí que nós estamos, fala sobre Paulo, sobre a perseguição, querem matar Paulo, acusam ele de coisas falsas, né? Enfim, só luta ali na vida do Paulo. Se você está com luta, tribulação, dificuldade, saiba que você não é o único, né? E o apóstolo Paulo aí, que escreveu grande parte do Novo Testamento, ele também estava com luta, estava com perseguição, estava com dificuldade, estava difícil ali as coisas, né? E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Atos 26. Nós vamos falar hoje sobre a coragem para testemunhar. Amém? A coragem para testemunhar. São duas coisas juntas, mas podem ser separadas também, né? Você tem que saber o que testemunhar e ter coragem para testemunhar. Amém? E nesse capítulo aqui eu vou ler, né? Eu já falei um pouquinho para vocês. Paulo, ele estava sendo acusado de acusações, eram acusações falsas, né? Sobre a lei, sobre o templo, sobre César também. E aqui no capítulo 26, ele vai fazer a sua defesa para o rei Agripa. Ele vai aí se defender. Porque que acontece? Ele apela para César, para ele ir para Roma. Só que eles não queriam mandar Paulo sem nenhuma acusação específica, né? Vamos dizer assim, sem algo. Ele começa aqui a defesa para o rei Agripa. E algo interessante, não sei se vocês perceberam isso, nessa defesa dele, ele fala sobre o testemunho dele. E em Atos aparece 3 vezes o testemunho dele. Na verdade, no capítulo 9, relata o fato que realmente aconteceu, né? No capítulo 9, que ele estava indo para Damasco e tudo mais, né? No capítulo 22, ele fala de novo sobre o testemunho dele lá no Sinédrio. E agora, no capítulo 23, ele conta de novo o testemunho dele, só que agora para o rei Agripa. Tá certo, né? Agripa. Então, o que estava acontecendo? Ele estava ali testemunhando. Ele estava falando o que aconteceu, que ele perseguia os cristãos, que ele assinava para os cristãos morrer. Enfim, ele vai contando tudo aqui. E aí, gente, eu quero ler com você o 22 e o versículo 23 do capítulo 26 de Atos, certo? Então, estamos aí no capítulo 26 de Atos, versículo 22 e 23. Nós podemos ler o 21, vamos ler o 21, diz assim: Por isso, os judeus me prenderam no pátio do templo e tentaram me matar, mas tenho contado com a ajuda de Deus até o dia de hoje. E por esse motivo estou aqui e dou testemunho, tanto para gente simples quanto para gente importante. Não estou dizendo além do que os profetas e Moisés disseram que haveria de acontecer. Que Cristo haveria de sofrer e, sendo o primeiro a ressuscitar entre os mortos, proclamaria luz para o seu próprio povo e para os gentios. Amém? Vamos orar aqui mais uma vez, né? Que oração nunca é demais, né, gente? Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por esse privilégio. Muito obrigado de poder estar na sua casa, Senhor. Muito obrigado que o Senhor me escolheu para estar aqui hoje, para ser porta
alguém tão simples, tão pequeno, e o Senhor me escolheu, Senhor. Muito obrigado por esse amor. Muito obrigado que o Senhor é um Deus bom, Senhor. E hoje nós queremos ouvir a tua voz, Jesus. Fala conosco. Hoje nós queremos sair daqui com coragem, com força, com poder para testemunhar aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Senhor. Que não seja eu a falar, mas seja o teu Espírito Santo através da minha vida, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Então, gente, aqui no versículo 22, é algo interessante, né? Que ele fala assim: com a ajuda de Deus, eu tenho testemunhado, tanto para simples como para gente importante. Então, aqui, ele já está mostrando o quê? Que, olha, se Deus não tivesse me ajudado, provavelmente eu já teria morrido, certo? Ele está falando isso aqui. E no finalzinho do 22, começo do 23, ele fala assim: eu não estou falando nada além do que está na palavra. Eu não estou falando nada além do que os profetas falaram, do que Moisés falou. Então, ele estava falando o quê? A verdade. Testemunhar, eu acho que aí a gente já pode refletir sobre algo, né? O que nós temos testemunhado? Lógico que nós temos que testemunhar. Aconteceu algo na nossa vida? Ok, olha, Jesus, eu precisava de algo, Jesus fez, eu estava doente, Jesus me curou. Existem esses testemunhos. Mas nós também temos que testemunhar a Bíblia. Né? O nosso testemunho. O que você sabe da Bíblia? O que você sabe do seu Deus? Né? O que você tem testemunhado? Você tem lido a sua Bíblia? Você tem estudado o que está escrito aqui? A Bíblia é o nosso manual de vida, é o que nos dá o caminho, que nos dá a direção. Né? E como que você vai testemunhar se você não sabe o que está escrito? Como você vai testemunhar de Deus se você não sabe quem que é Deus, o que ele faz? Como você vai falar de Jesus se você não sabe o que Jesus fez? Entende? Já pensou, você vai conversar com alguém, eu acho que está lá escrito na palavra isso, mas eu não tenho certeza. Que credibilidade você vai testemunhar sobre a palavra de Deus? Não é verdade? Então nós temos que ler, nós temos que comer esse livro, né? Estudar, não entendi, vamos pesquisar, pergunta para o bispo, né? Pergunta para mim, não sei, eu não sei de tudo, mas se eu não souber, a gente vai pesquisar, né? A gente tem que ter o quê? Sede da palavra de Deus. Porque o que acontece? Muitas pessoas pegam um texto, tira do contexto, para virar um pretexto para ela fazer o que ela quiser. Para ela pecar. Não, isso aqui, não é bem assim. Eu tirei esse versículo do contexto aqui, porque eu estou fazendo algo e eu quero que, né? Então, se você não sabe a Bíblia, a pessoa vai te enganar. Nossa, realmente, não tinha pensado nisso. Mas a pessoa pegou o texto, tirou do contexto e está sendo beneficiada. Então, nós temos que saber a palavra, nós temos que pregar a verdade, nem tirar nem colocar, falar o que está escrito aqui. Amém? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? E aí, gente, nos textos auxiliares aqui, algo me chamou a atenção. Teve 3 textos auxiliares, né? Atos 1:8, que foi o versículo do ano, né? O nosso versículo chave. Aí você pode voltar um pouquinho. Atos 1:8, que diz assim: mas receberão poder. Quando o Espírito descer sobre vocês, vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Mas receberão, os 4 versículos, tem o 31 e o 33. O 31 diz assim, depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Aí o 33, desce um pouquinho, diz assim, com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, da grandiosa que estava sobre eles. Então, com grande poder, eles continuavam a testemunhar. O que tem mais também fala sobre o poder. Mas o que nós vemos aqui? Para você ter coragem para testemunhar de Jesus, você precisa de poder. Vai te dar força, né? Como nós podemos definir o poder? Como?
capacidade de realizar ações, potência, força, obras poderosas. Então, esse é o poder, nós precisamos desse poder. E lá em Coríntios, gente, 1 Coríntios 4:20, diz assim, que o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Poder. Então não adianta a gente falar bonito, ter um discurso lindo, ser pós-graduado em teologia, não sei da onde, dos Estados Unidos. Você pode falar mais lindo. Se você não tiver poder, se você não tiver vida, transformação de vida, cura, restauração, não adianta nada. Entende? Lógico que temos que falar, lógico que temos... Mas e aí? Né? Talvez lá no seu serviço você é o crente, mas a sua vida está toda errada. Você mente, você não paga quem precisa pagar, você não faz o que precisa fazer, e está falando, gente, eu sou crente, ó, eu vou lá na igreja, Jesus é lindo, Jesus te ama, vamos lá comigo. Você acha que as pessoas vão olhar para você e vão dar credibilidade? Mas que crente é esse que mente? Mas que crente é esse que não paga quem ele deve? Então, é algo para a gente se pensar. O reino de Deus, como que está a sua vida hoje? Né? Hoje é um culto de cura, um culto de libertação, um culto onde nós temos que refletir. Eu acho que o culto bom é aquele culto que você sai se questionando, mas realmente eu acho que eu não estou tão bem assim. Né? Será que você tem vivido aí realmente o poder do reino de Deus na sua vida? Ou não? Você só está, mas a sua vida está uma bagunça. Você não fala o que Deus, você não faz o que Deus manda você fazer, você não cumpre aquilo que ele pede para você fazer. Então, são coisas aí para a gente se questionar. Aí você fala assim, Miriam, mas você não sabe da minha vida. Miriam, você não sabe a minha luta. Você não sabe, se você soubesse a minha tribulação. Se você soubesse esse poder aí, eu acho que não vai me valer de nada, porque eu estou muito fraco. Não, Miriam, eu estou muito ruim. Então, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí, em 2 Coríntios 12. 2 Coríntios 12, versículo 9. Segunda Coríntios, foi Paulo, tá, que escreveu aqui. 2 Coríntios 12, versículo 9. Na verdade, antes do 9 aqui, Paulo está falando que ele tem um espinho na carne. E ele pede para Deus tirar 3 vezes dele. E aí, no versículo 9, Deus responde para ele assim, ó. 2 Coríntios, versículo 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Deus responde assim para Paulo, ó. Mas ele me disse, a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente. Olha como esse Paulo, né, com todo respeito, era louco, né, gente? Ele, ó, portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Por isso, por amor a Cristo, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Pois quando sou fraco, é que sou forte. Olha que forte isso aqui, né, gente? Totalmente. Não, você tem que ser forte. Né? Você é o bonzão, você pode tudo, né? Não estou falando que você não precisa ter uma autoestima legal, você pode ter uma autoestima legal, né? Tem gente que se acha bonzão, fortão, mas você está entendendo que o poder de Deus vai se aperfeiçoar na nossa fraqueza, no nosso insulto, na nossa necessidade. E Paulo fala que ele vai ficar muito feliz porque ele quer que Deus realmente se aperfeiçoe nele. Olha que coisa mais louca, gente. A palavra de Deus é louca, né? Ela é muito perto da nossa, como que eu posso... imitação, né? Não se compara,
né? Nós até tentamos entender e falar, Espírito Santo, nos ajuda, porque é muito louco isso, conseguir que esse poder, ele haja na minha vida. Eu quero ter esse poder, eu quero ter coragem para testemunhar, eu quero que o poder de Deus flua na minha vida todos os dias. A primeira coisa, oração. Né? Acho que é a mãe que falava sempre, né? Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Então, sem oração, sem poder. Como que está a sua vida de oração? Como você quer ter o poder de Deus agindo na sua vida se você não ora? Se você não conversa com Deus, se você não falar, Jesus, hoje meu dia aconteceu isso, mas me enche, quero que você me enche do teu poder, porque é pelo Espírito Santo que nós vamos conseguir o poder de Deus. Nós precisamos nos relacionar. Nós precisamos o quê? Busca constante, diária, todos os dias. Espírito Santo, me enche. Espírito Santo, eu quero mais de ti. Espírito Santo, fala comigo. Espírito Santo, eu quero ouvir a tua voz. O poder de Deus só vai nos encher quando nós buscarmos o Espírito Santo. Quando nós orarmos. Miriam, eu não oro. Comece a orar 5 minutos por dia. Mas eu não tenho esse hábito de orar. Comece um hábito, né? Os especialistas dizem aí que para você criar um hábito são 21 dias. 21 dias você cria o hábito de oração. Então não consigo orar nada. Começa com 2 minutos. Vai subindo. Ou começa com 1 minuto, e em 21 dias você está orando 21 minutos. Né? Para quem não consegue orar nada, então, primeiro dia eu vou orar 1 minuto, segundo dia 2, terceiro dia 3. Você vai criar um hábito de oração na sua vida. Vê um lugar, vê um horário. De manhã não tem ninguém na minha casa, então é o horário que eu vou orar. É na hora do almoço, eu não sei. Mas você tem que ter uma vida de oração. Outra coisa, para nós termos o poder de Deus, nós precisamos obedecer a Deus. Nós precisamos estar em santidade. Porque lá em Hebreus 12 diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Então, se você não está em santidade, você não vai ver Deus. E quem que tem o poder? Quem que é o poder, o Todo-Poderoso? Deus. Então, santidade é o quê? É separado para algo. Deus te chamou, Deus te separou. Deus tem um projeto na sua vida, Deus tem um plano, Deus tem um propósito na sua vida. E talvez você fique aí fazendo tudo que você tem que fazer. Mas eu posso, né? Eu posso fazer o que eu quiser. Mas Deus está te chamando para algo maior. Deus, ele quer te separar para algo. Por isso que nós temos que estar em santidade. Por isso que nós temos que obedecer a Deus. A palavra fala, né? Que eu posso fazer todas as coisas, mas nem todas me convêm. Né? Então, é o Espírito Santo. Será que eu preciso continuar falando essas palavras que eu falo? Será que eu preciso continuar usando a roupa que eu uso? Né? Então, é a questão de estar separado para algo. Deus tem algo para fazer na sua vida. E você, às vezes, fica aí. Mas eu não sei. São sacrifícios que valem a pena para nós termos o poder de Deus na nossa vida. E uma terceira coisa que eu acho muito importante, né, que eu creio que é muito importante para nós, é termos o poder de Deus. Olhe da nossa vida a Deus e não desistir. Não desista. Como nós lemos aqui, né, em 2 Coríntios 12, o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Às vezes, quando vem a primeira lutinha, vem a primeira tribulação, não quero mais saber desse Deus. Mas esse Deus está permitindo que eu faça tudo que eu passe por isso. Eu vou todo dia na igreja, eu oro, eu estou começando uma vida de oração. Não desista. Saiba que o diabo, ele não desiste, gente. Às vezes nós desistimos, mas ele está persistente lá, Ele já sabe que ele vai ser derrotado, ele já sabe que o fim dele vai ser lá no lago, né, de fogo, de enxofre lá, mas ele não desiste de mim e de você. Porque ele quer levar o maior número de pessoas junto com ele para o inferno. Porque ele já sabe que ele já está dentro. Então, o que ele fala? Quanto mais gente, melhor comigo lá. Então, não desista da sua posição, não desista de buscar o Espírito Santo, de buscar o poder de Deus, não desista. Amém?
E eu quero ler com vocês, gente, Efésios 3. Eu já li esse texto várias vezes. Só que hoje eu olhei para ele e foi diferente. A Bíblia, a palavra de Deus é assim, né? Você lê 500 vezes, de repente você lê e você vê outra coisa. Que bom que ele é uma fonte inesgotável, né, gente? Ele também não diz, ele nos respeita. Né? Ele é um Lorde, ele só entra na nossa vida se a gente falar, ó, Jesus, entra. O diabo não. Ele vai, né, invadindo o seu espaço. Efésios 3, versículo 20. Na verdade, nós falamos bastante esse termo. Não sei você, mas eu falo. Que está aqui nesse versículo. Que diz assim, ó. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que habita em nós. Eu só ficava na primeira parte do versículo, gente, que é aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos, pensamos ou imaginamos. Mas tem, gente, tem uma vírgula ali e fala assim, de acordo com o seu poder que atua em nós. Então, vê se eu estou viajando ou não. Mas o que eu entendi é o seguinte. Deus, ele é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos, pensamos ou imaginamos, certo? Porém, ele vai fazer de acordo com o poder dele que atua em nós. Então, se o poder de Deus não está atuando em nós não vamos viver além do que estamos pedindo, pensando ou imaginando. Certo? E eu não tinha parado para pensar nisso, eu só ficava no quê? Porque Deus vai fazer infinitamente mais de tudo que eu estou pedindo, pensando e imaginando. Mas Ele vai fazer de acordo com o seu poder que atua em mim e em você. E a pergunta que fica é, o poder de Deus está atuando em mim? O poder de Deus está atuando em você? Para nós vivermos as coisas aqui, o que Ele faz infinitamente mais do que pedimos, pensamos ou imaginamos. Porque às vezes nós queremos viver as coisas extraordinárias de Deus, mas se o poder de Deus não está habitando em nós, atuando em nós não vamos viver. Isso eu achei demais, gente. Isso eu achei muito bom. Né? Então, hoje é noite. Jesus, eu quero que o teu Espírito, eu quero que o teu poder atue em mim. Hoje eu quero que o teu poder atue em mim, porque eu quero viver além do que eu estou pedindo, pensando, porque o Senhor faz infinitamente mais, mas eu quero que o poder do Senhor habite em mim, atue em mim. Amém? E algo que nós precisamos entender é que o poder de Deus, ele nos dá tudo o que nós precisamos. Algo que a gente precisa entender é que o poder de Deus, ele está disponível. Certo? Deus, ele não dá para os preferidos, para os escolhidos, para os mais bonitos, né? Se fosse para os mais bonitos, toda essa igreja ia receber o Espírito, o poder de Deus, amém? Mas, presta bem atenção, ele está disponível, então é para quem buscar, para quem pedir, falar, Espírito Santo, eu quero mais do teu poder, Espírito Santo, eu quero me encher de ti, Espírito Santo, eu preciso de ti. E lá em 2 Pedro, vamos abrir lá, 2 Pedro, fala isso, fala que o poder de Deus nos dá tudo que nós precisamos. E às vezes você está... E o que você precisa está dentro do poder de Deus. Olha que coisa mais maravilhosa. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Tem uma versão que diz assim, eu vou ler duas versões, tá? O versículo 3, nova linguagem de hoje, diz assim: o poder de Deus nos tem dado tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Ele, por meio do conhecimento que temos daquele que nos chamou para tomar.
Eu não sei na sua versão, a da minha Bíblia, que é a NVI, diz assim, ó: o seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos para uma vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que, por elas, vocês se tornem participantes da natureza divina e fujam da corrupção que há no mundo, causada pela Vamos continuar, o versículo 5. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude, o conhecimento, ao conhecimento, o domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança, e a perseverança, a piedade. A piedade, a fraternidade, e a fraternidade, o amor, porque essas qualidades existem e estiverem crescendo em sua vida. Se essas, coisas, tudo isso aqui estiver crescendo na sua vida, elas impedirão que você, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus, seja inoperantes e improdutivos. Eu não sei o que fala na sua linguagem, é o final do 8. O que fala na sua? Inativos e infrutuosos. Então, o que nós entendemos aqui? Que o poder de Deus, ele nos dá as promessas para sermos participantes da natureza divina. E esse poder de Deus vai nos ajudar a fugir da corrupção e da cobiça do mundo. E quando isso acontecer, nós precisamos acrescentar aí na nossa fé a virtude, o conhecimento, o domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade. Olha que coisa. Para que nós não sejamos improdutivos. Então, quando nós temos o poder de Deus, nós não somos aquelas pessoas que não fazem nada. Nós somos produtivos, nós temos poder, nós temos força para fazer o que o Senhor quer que nós façamos, para cumprir o propósito dele na nossa vida. Amém? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? E algo interessante que a gente precisa entender é que o poder de Deus, ele se manifesta na nossa vida diária. Porque eu não sei você, mas quando nós falamos, poder de Deus, o poder de Deus, às vezes nós achamos que o poder de Deus só age num evento, numa cruzada de milagres, não é? Não, vai ter a cruzada que vai vir aí o preletor lá dos Estados Unidos, uma cruzada de cura, e nós achamos que o poder de Deus e o mover de Deus só age nesses cultos grandes, eventos. Mas eu quero te dizer uma coisa, o poder de Deus, ele se manifesta todo dia na nossa vida. Um exemplo, o poder do perdão. Quando nós perdoamos alguém que não merece o nosso perdão, isso é poder de Deus. Quando você está lá na sua família, na sua casa, no seu emprego, e você está querendo bater naquela pessoa, porque às vezes a gente tem vontade, vamos falar a verdade, não temos? Temos, olha aí, nós temos, eu também tenho. O que nós fazemos? Decidimos perdoar. Porque o perdão é Isso mostra o poder de Deus na nossa vida. Outra coisa que mostra o poder de Deus diariamente na nossa vida, a conversão. Nós éramos perdidos, pecadores, fazíamos tudo que Deus não queria que nós fizéssemos. E um dia nós encontramos Jesus. Um dia nós nos convertemos. Um dia nós nos ajoelhamos, arrependemos do nosso pecado e falamos: Jesus, o Senhor é o Deus da minha vida. Então, conversão, isso manifesta o poder de Deus na nossa vida. Outra coisa que manifesta o poder de Deus na nossa vida diária: adoração. Às vezes nós temos todos os motivos aquele dia
para reclamar. Né? Para murmurar, para falar, para reclamar, para brigar com Deus, para falar tudo. E aí a gente decide o quê? Põe lá um louvorzão da Cassiane. Não é? Isso mostra o quê? A manifestação do poder de Deus. Tinha tudo para reclamar, para murmurar, mas eu vou adorar o Senhor. Com muito louvor lá, coloco com muito louvor da Cassiane. Então, isso mostra o quê? A manifestação na nossa vida. Então, tira da sua cabeça que o poder de Deus só manifesta numa grande cruzada. Se manifesta também, mas ele se manifesta hoje, ontem, amanhã, para fazer na sua vida. Eu gostaria de ler com vocês 2 Coríntios 13. 2 Coríntios, capítulo 13. Tem que abrir a Bíblia, né, gente? Temos que ler, porque na verdade esses versículos aqui eles já pregam por si só, né? Porque eu estou aqui mesmo, mas a Bíblia aqui, né? Eu perto da Bíblia, quem que eu sou, gente? Ninguém, né? Eu só estou aqui sendo o canal de bênção. Lá no finalzinho, nós vamos ler 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 3 e 4. Aqui é Paulo falando, aí fala assim, ó, visto que vocês estão exigindo uma prova de que Cristo fala por meu intermédio, ele não é fraco ao tratar com vocês, mas poderoso entre vocês, pois na verdade foi crucificado na fraqueza, mas vive pelo poder de Deus. Da mesma forma, somos fracos nele, mas pelo poder de Deus, viveremos com ele para servir vocês. Olha que coisa forte aqui. Ele está falando que ele é fraco, mas ele vai viver com Deus para que ele possa servir os irmãos da igreja. Olha que coisa mais linda, né? E aí fica a pergunta, para que eu quero o poder de Deus? Será que eu quero o poder de Deus para as pessoas olharem para mim e falar, aquela ali tem o poder de Deus. Nossa, aqui você quer o poder de Deus só para se achar o bonzão, o bonitão, o fortão. Para que você quer o poder de Deus? Olha que coisa mais louca. Paulo, ele queria o poder de Deus para poder servir as outras pessoas. E é sobre isso, nós precisamos do poder de Deus, não é por causa de nós, mas é por causa de Jesus, é por causa das outras pessoas, é para servir outras pessoas, é para tocar outras pessoas, é para salvar outras pessoas, é para ser o canal de bênção na vida de outras pessoas. E a palavra fala, né? Se você quer ser o maior, sirva. Então o poder de Deus serve para quê? Lógico que nos ajuda, nos dá força, nos sustenta, nos dá ânimo, nos dá energia, mas o poder de Deus que é para quê? Para nós servirmos outras pessoas. E é algo, né? É para a gente entender o quê? Que é por meio de nós. O poder do Espírito Santo, ele vai se manifestar através de nós. Entende? Eu quero... vamos ler mais um versículo. Esse era o terceiro versículo ali dos textos auxiliares do nosso jejum, que é 2 Timóteo, é um pouquinho para frente aí. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Diz assim, ó, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 7. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas
de poder, equilíbrio. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro. Quem está falando aqui é Paulo. Paulo, ele estava preso e estava escrevendo para Timóteo. E falou, ó, você não fica com vergonha do evangelho, né, do Senhor e nem de mim. Mas suporte comigo o sofrimento pelo evangelho, segundo o poder de Deus. Então, o poder de Deus nos ajuda a passar pelo sofrimento. Tá falando isso aqui, certo? Ó, suporte comigo os meus sofrimentos pelo evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude de nossas obras. Então, Deus não nos chama porque nós somos bons, porque nós somos bonitos, porque nós falamos bem. Não, Ele chama porque Ele tem um propósito na nossa vida. Ele tem a sua própria determinação e graça. E por essa graça nos foi dada a Cristo Jesus desde os tempos eternos, sendo agora revelada e manifestada de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele tornou inoperante a morte. Olha que forte isso aqui, gente. A parte B do versículo 10. Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do evangelho. Deste evangelho fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. Estou bem certo de que ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Então, algo que nós precisamos entender, que o nosso Deus, o nosso Jesus, o evangelho que nós vamos ter coragem para testemunhar, não é um evangelhozinho, não é um Jesusinho que estava lá na cruzinha, não é um ninho nada. Vocês estão entendendo que está escrito aqui que ele tornou inoperante a morte. Jesus, gente, venceu a morte. Ele destruiu a morte. Na versão aqui do meu pai está escrito destruiu. Trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do evangelho. O evangelho de Cristo é aquele que você pode morrer, você pode passar pela primeira morte. Mas se você tiver Jesus no seu coração, pela segunda você não passa. Olha, vocês estão entendendo que às vezes a gente fica falando, ai, mas eu sou tão pequenininho, ai, mas eu vou lá na igreja, ai, eu vou lá na igrejinha, eu sigo Jesusinho. Não tem nada de ir. O nosso Deus é um Deus grande, o nosso Deus é um Deus que tem uma eternidade nos esperando, o nosso Deus é um Deus que venceu a morte, o nosso Deus é um Deus que faz muito, como nós lemos lá, né? Ele faz muito além do que nós podemos pedir, pensar ou imaginar. E às vezes a gente fica medo, ai, mas eu não vou falar. Ai, mas o que vão pensar de mim? Né? Você tem que entender qual que é o evangelho que você serve. Como você vai ser portador de boas novas se você não serve? Alguém que tem a promessa de vida eterna. Né? Eu respeito todas as religiões, não tenho nada contra, que Deus abençoe. Mas qual que é o túmulo que não tem nada? Qual que é o túmulo, qual que é, né, os senhores aí, não sei que nome que eles usam para cada religião. O que ele fez? Venceu a morte? Está esperando para vir nos buscar? Eu não sei, eu desconheço, mas o meu evangelho, que eu sou portadora de boas novas, Jesus venceu a morte. Jesus, Deus fez o plano, Jesus desceu para executar e o Espírito Santo selou. E é o Espírito Santo que nos dá poder. Amém? E eu quero terminar, hoje o Senhor vai nos curar de todo o complexo de inferioridade. Amém? Talvez você fale, mas eu sou tão pequeno, eu não sei falar, eu não sei fazer nada. Eu também não sei, gente. Eu estou aqui pela graça e misericórdia do Senhor Jesus. Você não pode esquecer de quem você é. Abre aí em 1 Pedro. Ciclo eu tenho colado, eu tenho ele colado na parede assim do meu
da mesa que eu trabalho. Todo dia eu leio. 1 Pedro capítulo 2. É lá no final da Bíblia. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Você está entendendo qual que é o evangelho que você... Quem que é o seu mestre? Quem que é o seu Senhor? E você vai entender agora quem é você. Talvez você fale, mas eu tenho tantas inseguranças. Mas eu não sei tantas coisas. Mas isso, mas aquilo. Eu quero te dizer uma coisa. Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes de Jesus, antes de você pensar em alguma coisa, olha o que está escrito aqui, ó. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são meu povo. Não havia recebido misericórdia, mas agora a receberam. Então o Senhor te chamou de geração eleita, né? Geração escolhida, sacerdócio real, para servir, para trabalhar na casa do Senhor, nação santa. Nós somos santo, como nós falamos da santidade. Nós somos povo exclusivo de Deus. Para quê? Para anunciar as grandezas dele. Para, como nós jejuamos aí, coragem para testemunhar. Você tem que ter coragem para falar das grandezas do Senhor. Olha, Jesus, ele te ama, ele morreu numa cruz por você. Mas ao terceiro dia ele venceu a morte. Ele deixou a morte inoperante. Olha aqui, eu gostei dessa palavra. Inoperante. Não existe mais morte para Jesus. Aí você fala, mas você não sabe o problema que eu tenho. Eu falo, mas olha, se Jesus venceu a morte, o seu problema não é nada perto dele. Amém? Talvez o seu complexo de inferioridade, a sua insegurança, o seu medo, a sua ansiedade, a sua depressão, não é nada perto do nosso Deus que venceu a morte. Só que, como eu falei, ele é educado. Né? O nosso Senhor Jesus realmente é um Lorde. Né? E às vezes esse amor dele me constrange. Ele só vai entrar na sua vida, ele só vai deixar que o poder haja se você quiser e se você buscar. E a pergunta que eu quero te fazer é: você quer esse poder de Deus? Você quer nesse dia se comprometer com esse poder? Outra associação que nós temos com a questão de poder, às vezes nós achamos que o poder de Deus é algo muito assim, espalhafatoso, eu não sei se seria essa palavra, né? Mas eu não sei você, mas quando eu penso em poder, às vezes a gente associa isso. Não, para ter o poder de Deus tem que sair gritando, tem que sair rodando, tem que sair... Não precisa. Ele pode se manifestar gritando e rodando? Pode. Mas o poder do Espírito Santo, ele se manifesta de uma forma silenciosa. Ele se manifesta de uma forma delicada. Ele pode se manifestar gritando, rodando, rodopiando, não sei o que. Pode, eu respeito quem faz isso, né? Mas ele também se manifesta silenciosamente. Ele se manifesta de uma forma sutil na nossa vida. Ele se manifesta na nossa forma de falar, na nossa forma de ser. As pessoas têm que olhar para você e falar, nossa, mas você está diferente. Nossa, o que está acontecendo com você? Será que... eu não estou entendendo, parece que você está diferente. É o poder do Espírito Santo agindo sobre a sua vida sutilmente. Então não fale, eu não quero o poder de Deus porque eu não quero sair gritando. Não, ele pode agir silenciosamente. O Senhor Jesus, ele nos respeita, né? Ele respeita a individualidade de cada um. Tem pessoas que são extrovertidas, que oram aí batendo, gritando, batendo pau, e tudo bem. Tem gente que ora mais e tá tudo bem. Entende? Então, nessa noite, né, eu quero te fazer a pergunta, e aí?
Você quer sentir esse poder de Deus? Hoje, né, nós vamos orar agora, nós vamos clamar, nós vamos invocar pelo poder de Deus, falar: Deus, eu quero. Eu entendi hoje que eu preciso realmente orar mais, que eu preciso mais ler a Bíblia, porque como que eu vou testemunhar se eu não conheço a tua palavra? Eu entendi que eu preciso estar em santidade, porque se eu não estiver em santidade eu não vou conseguir te ver. Eu entendi hoje que eu preciso ter perseverança, eu não posso desistir no dia da angústia, no dia da luta. Hoje é o dia para você decidir. Amém? Você que fala, eu quero esse Espírito Santo, vai se colocando de pé no seu lugar. Nós vamos orar agora, nós vamos clamar, falar: Espírito Santo, eu quero. Eu quero esse poder, eu quero me comprometer hoje em orar mais, em ler mais a Bíblia, e ter mais intimidade com você, Espírito Santo. Hoje eu preciso, eu quero que esse poder se manifeste na minha vida todos os dias, não só no culto de cura, nesses eventos que são grandes, que vem gente de fora. Não, eu quero viver o extraordinário do poder de Deus no meu dia a dia. Eu quero viver todo dia um pouco, através do perdão, através da adoração, através da conversão, através de falar de Jesus para as pessoas que eu gosto, ou para as pessoas que eu não gosto também, para quem eu tiver oportunidade. Hoje é o momento. Saiba que o Espírito, o poder de Deus, ele vai se manifestar por meio de você. Quando você estiver em santidade, quando você estiver em obediência, quando você estiver caminhando na verdade. Amém? Vamos estar orando e clamando aqui em nome de Jesus. Amém, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Muito obrigado, Jesus, pela tua palavra, Senhor, porque essa palavra não é minha, Jesus. Eu só fui um canal aqui, Senhor. Eu só fui um canal de bênção na vida dos meus irmãos nessa noite, Senhor. E hoje nós queremos te pedir, Senhor, nós queremos te pedir perdão, Senhor. Nos perdoa se talvez nós não estamos orando o quanto precisamos. Nos perdoa, Senhor, se nós não estamos lendo a Bíblia o quanto o Senhor deseja. Nos perdoa, Senhor, se nós não estamos vivendo uma vida em santidade, Senhor. Nos perdoa. Tem misericórdia das nossas vidas, Senhor. O Senhor levou naquela cruz os nossos pecados, Senhor. E hoje nós te pedimos perdão, porque nós queremos viver algo novo, Senhor. Nós queremos viver um novo tempo na nossa vida. Está terminando um ano, começando outro, Jesus. Nós não queremos fazer as mesmas coisas, Jesus. Não adianta, Jesus, ter um ano novo com atitudes velhas, Senhor. Nós queremos começar o nosso ano com já atitudes novas, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Nós queremos te pedir, nós queremos esse poder. Nós queremos ter coragem para testemunhar, nós queremos ter força para testemunhar. Em nome de Jesus, Senhor, libera o teu poder, libera a tua glória, Senhor, nessa noite, Senhor, nos ajuda a orar mais, Senhor, nos ajuda a ter um compromisso contigo de ler a sua palavra todos os dias, de andar em santidade, de fazer a diferença por onde nós passarmos, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, libera o teu poder, libera a tua glória, Senhor, nós queremos nos entregar totalmente a ti, Senhor, nós queremos que o Senhor controle das nossas vidas, nós não queremos desistir, nós não queremos ser aqueles que no primeiro imprevisto, no primeiro obstáculo nós paramos, Senhor. Nos ajuda, nos dê força, Senhor, porque nós queremos mais de Ti, nós queremos o poder que está lá em Atos 1:8, nós queremos o grande poder que está lá, Senhor, em Atos 4:33. Senhor, nos ajuda, Senhor, nos capacita, porque hoje nós entendemos que o Senhor aperfeiçoa o seu poder na nossa fraqueza, Senhor. Se existem pessoas fracas aqui hoje, Senhor, que chegaram aqui derrotadas, tristes, angustiadas, Senhor, que chegaram aqui com dor no peito, dor de cabeça, com algum tipo de dor. E se você conhece esse louvor, vamos louvar junto. Diante de ti, tudo que tenho, tudo que consagro tudo que eu tenho, tudo que eu sou para ti, Jesus. Eu me consagro
usando a sua vida de complexo de inferioridade